Queridos, nós estamos há 6 semanas falando sobre a oração do Pai Nosso. Nós temos aprendido semana após semana o que Jesus quis nos ensinar através dessa oração em Mateus 6. Confesso para vocês que quando eu comentei com alguns amigos que eu iria pregar essa semana, teve um deles que é mais novo, ele falou assim: lá vem o Luiz falar de casamento. Na hora eu fiquei meio assim com ele, brinquei e tal, mas depois eu fiquei pensando, que bom, né, que eu sou essa referência para a vida dele. Isso quer dizer que ele me olha e ele sabe que eu sou alguém que ele pode se refletir em relação a casamento, em relação a relacionamento. E confesso que isso não me deixou chateado, pelo contrário, eu creio que Deus tem nos levantado para ser referência para a próxima geração. E se eu vou ser uma referência de família, de casamento, de relacionamento, amém, glória a Deus, que eu seja essa referência onde eu estiver. Que eu não seja simplesmente um gordinho de cabelo arrepiado, né? Mas que eu seja uma referência e faça diferença na vida de outras pessoas. Amém? Então, como eu estava falando, gente, nós estamos aí há 6 semanas falando sobre a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre perdão. Antes de eu entrar mais especificamente nesse assunto, eu gostaria de ler o texto novamente com vocês. Então, você pode abrir o texto bíblico aí em Mateus 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 15. Pode abrir aí seu aplicativo também. Bora lá então. A Bíblia diz assim em Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará você. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Glória a Deus, gente, nós lemos a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos entender primeiramente o que significa a palavra perdão. Claro que a gente já conhece, a gente tem essa palavra no nosso cotidiano, né? A gente vira e mexe e fala para o outro, né? Perdão por qualquer coisa, desculpa. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre essa questão da etimologia da palavra e de onde ela surgiu. A palavra perdão, ela tem origem no latim perdonare, que significa doar ou se entregar. Nesse sentido, o que a palavra significa é quando você doa o seu direito de ficar ressentido com aquela pessoa que te ofendeu, né? E você sai desse papel de vítima, de coitadinho, né? E doa para ele esse salvo-conduto, né? Que você não está mais imputando ao outro uma culpa pelo que ele fez, tá? Então, a origem da palavra ela tem muito a ver com entrega. É quando a gente entrega o nosso direito de ter ficado chateado, ressentido, nas mãos do próximo. E confesso que quando eu estava estudando sobre essa palavra e relendo o texto, eu me lembrei de um livro que eu li sobre antropologia missionária. Esse livro foi escrito pelo pastor Ronaldo Lidório, que é uma bênção. Tem muitos livros que falam sobre essa área. Mas eu me lembrei de uma situação que ele conta no livro, que é bem peculiar, assim, para a gente também tratar sobre o perdão. Ele conta que, numa experiência missionária que aconteceu na África, um grupo de missionários foi fazer um evangelismo numa tribo específica, uma tribo que tinha várias etnias, e eles foram trabalhar especificamente com uma etnia de uma tribo.
E chegando naquela tribo, eles começaram a se inteirar daquela cultura, aprender um pouco em relação à própria linguagem daquela tribo, né, e etc. E o tempo que eles ficaram ali, eles descobriram que existia uma cerimônia que eles faziam que se chamava batik. Essa cerimônia era mais ou menos assim: os líderes religiosos daquela tribo pegavam panos para limpar as pessoas, e aqueles panos que ficavam sujos, eles iam e lavavam no rio. Claro que essa era uma cerimônia formal da tribo. Então eles entenderam, aquela tribo entendia que quando aquela roupa ou aquele tecido era lavado, eles eram, de certa forma, perdoados das suas falhas, dos seus erros, né? Então eles entendiam que eles estavam, de certa forma, purificados. E aí, aquele grupo de missionários, né, entendendo todo aquele ritual, começou a utilizar essa cerimônia do batik como algo para evangelizá-los também. Então, toda vez que eles falavam do perdão de Jesus, da salvação, eles se referiam a essa cerimônia. E o interessante foi que, por um tempo, isso estava funcionando bem. Mas quando eles foram trabalhar com uma outra etnia da mesma tribo, não deu muito certo. Porque aquela outra etnia não tinha essa cerimônia formal de limpeza das coisas erradas, tal, etc. E aí, o que a outra etnia entendeu? A outra etnia entendeu que eles eram imperdoáveis aos olhos de Deus. E só aquela tribo poderia ser salva. E quando eu estava lendo e entendendo um pouco mais sobre essa profundidade do que é perdão, né, eu sei que hoje a gente vive numa cultura moderna, né, uma cultura bem diferente do que as tribos viviam e vivem, né? Mas, de certa forma, a gente acaba tendo uma percepção diferente do que é perdão, né? Talvez por uma cultura na sua família, talvez por uma própria forma de você lidar com pessoas, relacionamentos, né? Tem muitas famílias que brigam, né? E vira e mexe, discutem, e elas nem pedem perdão. Um vira para um lado, passa meia hora, e aí, tudo bem? Vamos lá comer alguma coisa? Né? E tem outras famílias que não, né? Que um discute com o outro, vira um para cada lado, passa 2 dias, se não sentar e resolver, ainda está todo mundo emburrado e está todo mundo brigado. Então, de certa forma, a gente também cria uma cultura de perdão dentro da nossa casa. E que eu quero fazer esse paralelo aqui um pouco, é que em certos momentos, dependendo da gravidade da situação, a gente pode se olhar como pessoas imperdoáveis aos olhos de Deus. Dependendo do que você fez para o próximo, ou você fez para Deus, tem momentos que você se sente alguém que é imperdoável aos olhos de Deus. Você não tem como ser perdoado, ser curado daquilo. O pastor Luciano Subirá, ele fez uma devocional que ele explica algo bem legal. Ele fala que, assim como a cruz, nós temos tanto a nossa reconciliação com Deus, quanto a nossa reconciliação com os homens. E as duas coisas caminham juntas. As duas coisas trabalham juntas. Então, por isso que quando a gente recebe o perdão de Deus, quando a gente entende esse perdão da maneira como é profunda, né, de como nós somos perdoados, nós conseguimos entender a forma que nós precisamos perdoar os outros. Então, hoje eu vou gastar um tempinho com vocês para falar sobre o poder transformador do perdão. E a gente vai aprender isso olhando para a oração do Pai Nosso e aplicando isso nas nossas vidas também. Amém? Quem quer aí aprender um pouquinho mais sobre perdão? Amém, gente? A gente precisa perdoar, né? Bom, a primeira verdade que existe dentro desse texto, né, eu vou falar sobre 3 princípios, 3 verdades que existem nesse texto sobre o perdão. E o primeiro deles é que não há perdão sem compaixão. Eu acredito que em Mateus 18 há uma relação muito forte com essa oração do Pai Nosso, porque quando Jesus fala de perdão, e ele volta a falar no final do texto, ele depois, lá quando ele está lá também com os discípulos, ele explica novamente como que funciona esse perdão na prática.
E Mateus 18 é exatamente isso, é a parábola do servo impiedoso. Então eu vou usar aqui como exemplo para a gente entender essa profundidade do que é perdoar e como a gente pode ser perdoado. Naquele contexto, dentro da parábola do servo impetuoso, é legal a gente ver que Jesus nos ensina essa importância do perdão, aproximando os princípios com a realidade que nós vivemos no dia a dia. Então, quando Jesus faz o ensino através de uma parábola, ele está fazendo exatamente isso. Ele está pegando um princípio da palavra de Deus e está aplicando no cotidiano das nossas vidas, no dia a dia, coisas que acontecem conosco. E naquela parábola, no início dela, ele fala que o reino de Deus pode ser comparado a um senhor que quer organizar as suas contas e começa a cobrar os seus servos que estão devendo alguma dívida com ele. E aí, ele, nesse sentido, dentro do texto, ele pode ser representado, claro, por Deus, pelo nosso Deus. Então, esse Senhor que Jesus cita ali nessa parábola é o nosso Deus. E é óbvio que quando Jesus cita isso, ele está querendo dizer de tudo que Deus já fez ali, de tudo que Deus reina, da forma como Deus é soberano, e é óbvio que ele entende também tudo que nós precisamos fazer para alcançar essa misericórdia. Então, ele cita essa história, ele fala sobre o servo que devia uma quantia alta e o servo que devia uma quantia baixa. E é interessante que Jesus fala dessas duas dívidas. E depois a gente vai entender por que ele está citando uma dívida impagável, uma dívida imperdoável aqui. Porque logo depois ele faria exatamente isso por nós. E olha só o que o texto fala lá. Fala que um homem, um servo, devia 10.000 talentos ao seu senhor. E só para a gente ter uma noção, o talento era uma medida de peso que equivalia a 35 quilos, tanto de ouro quanto de prata. E para aquela época valeria 6.000 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho. E o outro servo, que o texto comenta, é um servo que devia apenas 100 denários. E não era nem para o seu senhor, era para o seu colega de trabalho. Então isso quer dizer o quê? Que a diferença dessas duas dívidas é uma diferença infinitamente grande, porque para um servo, se a gente for fazer o cálculo aqui, um servo estava devendo praticamente 60 milhões de denários para o seu senhor, e o outro estava devendo 100 para o seu amigo, seu colega. Então essa comparação entre os dois, ela na verdade nem pode ser feita, porque é uma comparação totalmente descabida. E uma dívida é totalmente impagável, e a outra dívida ela é fácil de ser paga. Você pagaria com 100 dias de trabalho. Interessante ver que, durante essa parábola, os dois homens fazem o mesmo pedido. E a frase é exatamente a mesma. Ele diz assim, por favor, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Então, o servo que devia 60 milhões de denários pediu isso ao seu senhor, e o servo que devia 100 denários pediu isso ao seu colega. A mesma frase. Então, quando eu li isso, eu entendi que existe uma diferença entre o senhor que ouviu essa petição e o servo que ouviu essa petição. A diferença está aí na compaixão. O texto diz que o senhor teve compaixão do seu servo e perdoou toda a sua dívida. E o seu colega de trabalho, que devia 100 denários ao outro, logo que saiu da presença do senhor e encontrou-se com ele, cobrou a dívida. E não só cobrou, o texto ainda fala que ele segurou ele pelo pescoço, com agressividade. E ele pediu que ele pagasse aquela dívida. Então, gente, a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente pode até ser perdoado, mas sem compaixão, a gente nunca vai conseguir perdoar. Nós já fomos perdoados por Deus, através de Jesus. Mas perdoar, para eu perdoar, eu preciso ter compaixão. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, mas o que é compaixão, Porque a gente compara muito compaixão com dó, Ai, que dózinha dele, Ai, que pena. E compaixão não tem muito a ver com isso. A compaixão é muito mais profunda do que isso.
A compaixão, na verdade, é um sentimento de piedade, é quando você sente a dor do próximo, mas também está acompanhado com um forte desejo de aliviar o sofrimento do outro. Então, quando nós temos compaixão pela vida dos outros, nós não só temos um sentimento de piedade, mas nós também temos um desejo de aliviar o sofrimento do outro. Isso é compaixão. E olhando, não só nesse texto, mas olhando para a palavra de Deus, a gente vê que o nosso maior exemplo de compaixão é Jesus, não é verdade? Jesus, em vários momentos, demonstrou compaixão. A gente vê lá em Mateus 14, Jesus sai do barco e olha para aquela multidão de doentes, e o texto fala que Jesus teve compaixão e curou os doentes. Em Mateus 15, Jesus também estava lá com a multidão, seguido por a multidão. Ele vê que está chegando um momento que todo mundo começa a ter fome, não só os seus discípulos, mas crianças, mulheres, todo mundo que estava ali. E ele teve compaixão com a multidão, e fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus também teve compaixão quando tocou nos olhos dos cegos, e imediatamente eles recuperaram a visão. O texto fala que Jesus teve compaixão. Então, em diversos momentos, nós vimos Jesus oferecendo compaixão, e curando e libertando através dessa compaixão. Eu acredito que Jesus quer nos ensinar, através dessa oração, que a compaixão sempre vai gerar uma ação. Não é só um sentimento, mas ela vai gerar uma ação. E se a gente não pratica essa ação com os outros, o nosso Senhor não terá compaixão quando nós pecarmos. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque se a gente fosse colocar no lugar daquele servo que foi perdoado, mas não perdoou o seu colega, a gente sabe que o que aconteceu com ele não foi algo muito bom. E a gente para pensar isso, poxa, mas esse texto fala, assim, trata Deus como Deus punindo alguém, Parece que Deus puniu o seu servo porque ele não foi benevolente, não foi compassivo com o outro, então houve uma punição. Mas, na verdade, nesse sentido aqui, o texto fala, Deus não foi um Deus punitivo, mas, na verdade, o que aconteceu aqui é que o próprio servo perdeu um direito que ele tinha, ele perdeu um privilégio que Deus tinha dado a ele. Então, Deus, em sua bondade, Ele nos perdoa, mesmo sem a gente merecer, e Ele espera que a gente faça o mesmo. Então, se nós nos dizemos cristãos, que nós servimos a Deus, que nós vemos a igreja, e como cristãos nós já fomos perdoados pelo nosso pecado, e a gente se recusa a fazer isso pelo nosso irmão, nós temos o nosso perdão revogado por Deus. Isso é muito sério, muito sério. Para a gente ter uma noção mais profunda ainda, a gente precisa pensar dessa forma. O nosso Pai Celestial perdoou todas as nossas ofensas. Todas as nossas ofensas foram perdoadas por Ele. Talvez até as ofensas que a gente não sabia que iria falar, queria proferir contra Ele. E Ele deixou de lado e não levou em conta isso. Então, se Ele fez isso por mim, será que eu posso ter a ousadia de falar que eu não posso perdoar o próximo? Eu não posso perdoar alguém que me machucou, que me feriu? Para pensar um pouquinho. Será que alguém fez algo tão grave para você que você considera imperdoável? Será que dentro do seu coração alguém te machucou de uma forma tão grave que você fala assim, não, isso é imperdoável para mim? Eu e André aqui, nós já caminhamos há muito tempo dentro da igreja e nós passamos por uma situação em que Deus falou muito com a gente e nós tivemos um pequeno problema de relacionamento com uma pessoa e nós começamos a orar e perguntar para o Senhor, Senhor, nós precisamos resolver, nós precisamos sentar, e nós fizemos isso algumas vezes. Pedimos perdão e falamos que amávamos ela e continuamos trabalhando e convivendo juntos. Mas essa pessoa, ela continuou evitando a gente. A gente chegava por uma porta, ela saía pela outra.
ela evitava de passar perto da gente. E, em um momento, a Andréa chegou para Deus e orou, falou: Senhor, mas eu já orei, eu já perdoei, eu já liberei perdão, eu não tenho nada contra essa pessoa, nada. Ela continua fazendo isso, então eu não tenho nada com ela. E o que Deus pôde ministrar no coração dela foi: realmente, você não tem nada contra ela, inclusive o amor. Você não tem amor. E eu lembro que ela comentou isso comigo, e a gente começou a orar realmente sobre isso, e falando: Senhor, é muito fácil a gente achar que nós perdoamos as pessoas, mas a gente anula ela das nossas vidas. A gente cancela ela das nossas vidas. E hoje essa cultura do cancelamento está muito mais fácil, não é verdade, gente? Porque está aqui no dedo. Está aqui no dedo, né? A gente segue as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, mas quando aquela pessoa fala alguma asneira, fala uma coisa que eu não concordo, fala algo sobre política, eu falo: ah, não, cancela essa pessoa da minha vida, não quero mais saber dela, não. Não é verdade? Então, essa cultura do cancelamento, ela não nasceu de algo de hoje, não é de algo moderno. É exatamente dessa falta de perdão, desse cancelamento que nós fazemos no nosso coração. E a gente, além de perdoar ou não perdoar, a gente cancela, a gente tira a pessoa, a gente anula a pessoa das nossas vidas. E não é isso que o texto está falando. Olha só, a premissa bíblica é de que nós somos perdoados por Deus, então devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. É exatamente isso que o texto está falando. E então, se Deus teve compaixão por nós, nós também devemos praticar essa compaixão, perdoando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Olha só o que diz lá em Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Fazei vós também. Paulo não está dando uma opção para nós. Paulo está usando um verbo no imperativo. Ele está dando uma ordem. Fazei vós também. Então isso é muito sério, gente. A gente tem que entender que nós precisamos perdoar e nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos praticar essa compaixão, perdoando e amando as pessoas. Jesus nos deixou esse modelo de oração no Pai Nosso. Ele nos ensinou o básico, como nós já vimos: a adorar, a entender que Deus é o nosso Pai, a pedir, a confessar. Então nós precisamos também fazer o básico do perdão. O básico do perdão é ter compaixão. Então nós precisamos buscar essa compaixão em Deus. A segunda verdade que nós precisamos entender sobre o perdão é que quem perdoa não esquece. Eu achei que você ia falar: quem perdoa esquece, né? Você já deve ter ouvido essa frase aí algumas vezes. Mas é interessante que quando eu li isso, eu também fiquei assim: poxa, mas será que é isso mesmo? Não, vamos ver o texto aqui. E na parábola que nós estamos usando como exemplo aqui, Jesus continua contando e ele diz que os companheiros daquele servo, aquele servo que cobrou a dívida do seu colega de trabalho, né, os 100 denários, os companheiros, logo que viram que ele fez isso, que ele foi impiedoso, contra esse outro servo, eles fizeram uma fofoca gospel, foram lá e contaram para o seu senhor. E quando eles chegaram lá, eles falaram: Senhor, é o seguinte, o Senhor perdoou os 60 milhões de denários que ele devia para você, mas ele não perdoou o colega lá que devia 100 para ele lá no trabalho. E a Bíblia fala que logo que eles contaram, o Senhor se lembrou e confrontou o seu servo. O Senhor se lembrou e confrontou o seu servo. E por fim se irou contra ele. E mesmo perdoando o seu servo, o Senhor agiu com justiça e o servo mau perdeu o privilégio do seu perdão. Então, o Senhor perdoou, mas ele se lembrou do que tinha acontecido. Então, a gente pode até pensar assim: poxa, mas eu já
ouvi várias pessoas falando sobre isso, né? Que quem perdoa esquece, mas a verdade é que Deus não criou um mecanismo mental para que nós esquecêssemos das coisas que acontecessem, não é verdade? A não ser que a gente tenha amnésia, que a gente tenha alguma coisa diferente. Mas a gente sempre vai lembrar do que acontece. Mas existe uma grande diferença nisso quando nós perdoamos. Se a gente pudesse apagar algum momento da nossa história, mesmo que seja ruim, talvez a gente não conseguiria lidar com essa situação em outro momento. E é por isso que às vezes Deus nos deixa passar por situações, para que a gente passe, aprenda, cresça, e na próxima vez que acontecer, a gente vença mais uma vez isso. Então, tudo que nós vivemos faz parte da nossa história. Por tudo que nós passamos, faz parte da nossa história. O perdão, ele não está relacionado diretamente com a nossa memória. Já parou para pensar isso? Não está relacionado diretamente com um acontecimento específico. O perdão ele vai estar relacionado com um sentimento que você tem em relação ao que aconteceu. E para dar um exemplo bem prático para vocês, né? É a mesma coisa que quando você vai dar um passeio com o seu cachorro, né? Com o seu pet aí, para os pet lovers aí, né? O Gabriel, o Dani. Mas você vai passear com o seu doguinho lá, e você está na rua, passeando tranquilamente, né? De repente, vem um desenfreado lá no carro e atropela o seu cachorro. Na hora, você vai ficar como? Você vai ficar muito triste, você vai ficar irado, você vai ficar indignado com o que aconteceu. Mas, como um bom cristão, talvez você pense assim, tudo bem, aconteceu algo, né? Eu vou ter que perdoar, né? E se foi ainda mais algo, um descuido, algo proposital que seja, você vai ter que perdoar, porque você, como um bom cristão, sabe que isso é o correto. Mas vamos pensar então numa situação mais grave, tá? Nós já ouvimos, não sei se você já ouviu, mas nós temos um testemunho de um casal que é aqui da nossa igreja. E esse testemunho é muito forte. Toda vez que a gente ouve, a gente é tocado por Deus e a gente se constrange na presença de Deus. Mas esse casal, eles têm 2 filhos, né? E em um certo momento, eles perceberam que o filho estava passando por algumas dificuldades, né? E começou a ficar mais triste, começou a ficar mais fechado. E eles começaram a cuidar mais de perto, caminhar mais perto do filho. E eles estavam assim, né, orando por ele, cuidando dele, tentando acompanhá-lo da melhor maneira possível. Em um momento, enquanto eles estavam à noite juntos em casa, eles conversaram, tiveram um momento ali e eles saíram para fazer algo. Não me lembro exatamente se eles saíram para dormir ou para fazer alguma coisa, e o filho ficou sozinho. E como ele gostava muito de desmontar coisas, ele gostava muito de coisas mecânicas, ele era muito inteligente, ele foi mexer no fogão e desmontar o fogão, e aconteceu que ele deixou o gás aberto. E o gás acabou matando ele. E eles contam que durante esse momento que aconteceu, eles chegaram, viram o que tinha acontecido. No primeiro momento eles acharam que foi um acidente, foi um descuido, mas depois eles entenderam que poderia ser algo pior. E o primeiro sentimento que eles tiveram foi um sentimento de culpa. De culpa por não estar ali naquele momento, de culpa por não estar, talvez, prestando mais atenção. E eles sofreram muito com isso, muito com essa perda, e ficaram muito tempo sofrendo com isso. Mas o interessante é que eles contam, durante esse testemunho todo, o processo que Deus fez na vida deles para que eles aprendessem o que é perdoar. E não perdoar o filho, mas perdoar eles mesmos. Pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de irresponsabilidade. E eles entraram num processo com Deus para que eles conseguissem perdoar, primeiramente, eles próprios, eles mesmos, e conseguirem viver uma vida sem medo e sem culpa.
Então, gente, quando a gente fala de perdão, a gente não está falando de algo simples. Talvez, dependendo da gravidade da situação, vai ser um processo de Deus na sua vida para que você consiga se perdoar e consiga perdoar outra pessoa. Mas, nessa noite, eu queria te falar que isso é possível. Isso é possível na sua vida, isso é possível na minha vida. Porque Deus é um Deus que faz coisas que a gente não espera, né? Coisas que realmente a gente não acha que tem solução. E é interessante que quando a gente fala de história e fala de uma situação como essa, a gente sabe que essa perda vai ficar marcada para o resto da vida na família deles. Não tem como você apagar algo que aconteceu assim. Não tem como você falar, não, eu não penso mais nisso. Não, eles vão sentir falta daquela pessoa para o resto da vida. E quando eu estava pesquisando mais sobre isso, eu li uma frase do Nelson Mandela que é bem interessante, né? Ele diz assim, os sul-africanos devem recordar o passado terrível para que possamos lidar com ele perdoando, pois o perdão é necessário, mas sem nunca esquecer. Então, o que acontece conosco, o que a gente vivencia de ruim, o que a gente passa, sabe, de ruim, não são coisas só para a gente achar, poxa, Deus não está comigo, poxa, por que eu estou sofrendo desse jeito? Mas muitas vezes Deus vai usar essa história ruim, vai usar essa situação ruim na sua vida para glorificar o nome dEle. Amém? E olha só que interessante, uma pesquisa realizada na Itália avaliou que o que acontecia dentro do cérebro humano, por meio da ressonância magnética, quando as pessoas eram ofendidas e perdoavam. Então eles fizeram esse teste aí com homens e mulheres, e eles perceberam que eles só conseguiam fazer isso quando eles se colocavam no lugar do ofensor ou do opressor que fez aquela ofensa ou praticou aquele mal. E o indício de que isso funcionava não era só porque eles se colocavam no lugar, mas havia um julgamento daquela atitude, daquela intenção do ofensor, e aí eles julgavam, né, o porquê que ele fez aquilo, e aí sim eles conseguiam liberar esse perdão. No entanto, eles perceberam que existiam algumas ofensas, dependendo do que eles colocavam no teste, que eram ofensas mais graves. Então, não era muito fácil da pessoa simplesmente entender e perdoar. E para a gente entender mais profundamente ainda sobre isso, eu queria ler rapidamente um texto aqui com vocês, que fala um pouquinho da relação do infarto com a dificuldade de perdoar. E olha só, gente, eu vou ler rapidamente aqui para a gente entender como que isso funciona e como é grave isso nas nossas vidas. A psicanalista Susana Avezum apresentou uma pesquisa que mostra a relação entre o infarto agudo do miocárdio e a dificuldade em perdoar. A pesquisadora entrevistou 130 pacientes que infartaram de 2016 a 2018 e encontrou maior incidência do problema entre aqueles que diziam ter dificuldade para perdoar. Não foi possível determinar a causa direta do infarto, mas até agora, descobertas comprovam e explicam como o ato de perdoar age bioquimicamente a ponto de fazer bem ao coração. Olha que interessante, gente. Vou até repetir. O ato de perdoar age bioquimicamente a ponto de fazer bem ao coração. As lesões no coração podem ser causadas justamente nesse processo de alterações que levam a um aumento da frequência cardíaca e até um processo de inflamação do endotélio, a parte mais interna do coração. A médica afirma que os estudos já conseguem apontar possíveis relações entre o câncer e sentimentos de mágoa. Olha, que coisa séria, gente. A partir da produção excessiva do hormônio cortisol. Não há, no entanto, nenhum consenso científico sobre essa relação. Todas as situações traumáticas ficam, de alguma forma, registradas no corpo. No corpo, perdoar significa diminuir a quantidade de hormônios de estresse e de desgaste emocional, como cortisol. É quando a mágoa deixa de ser exclusivamente subjetiva e passa a ser passível de
observação física, palpável. Não há estudos que deem conta dos efeitos medicinais do perdão no corpo de quem o recebe, mas quem estuda o perdão está certo dos efeitos positivos para ambos. Gente, isso daqui é algo científico. Então, a gente está falando aqui sobre um texto, está falando aqui sobre algo espiritual, mas a ciência já comprovou que o perdão faz bem ao coração. Olha só. E olha só, isso é tão legal que a Bíblia já falava disso há muito tempo atrás. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo vigor. A Bíblia já estava nos alertando sobre isso há muito tempo. Há muito tempo. Eu já ouvi uma ilustração bem interessante sobre isso, sobre essa questão da falta de perdão. A falta de perdão nas nossas vidas é como se a gente estivesse tomando um golinho de veneno todo dia. Todo dia. Você vai tomando um golinho de veneno todo dia, mas na verdade você acha que você está engolindo esse veneno e fazendo o outro morrer. Porque o que você quer é que o outro sofra, mas você está tomando o seu próprio veneno. E a gente acha às vezes que o benefício do perdão não é para nós. É quando eu perdoo, eu te perdoo. Você está oferecendo perdão ao outro. Mas o que a gente acabou de ler aqui é que o benefício do perdão, primeiramente, é feito para nós. Ele vem para nós, ele vem para o nosso coração. E depois ele pode ser oferecido ao outro também. Então, mesmo que você tenha sido ofendido, machucado, né, e que o perdão ainda seja algo difícil de ser liberado na sua vida, lembre-se disso. Você precisa perdoar para que haja cura e libertação na sua vida. Amém? E o terceiro princípio, a terceira verdade que o texto nos mostra é que o perdão traz liberdade. A parábola de Jesus, do servo impiedoso, termina falando que o servo foi enviado para a prisão e entregue nas mãos dos torturadores. Então, ele ficou ali, e ele vai ficar ali preso e torturado até que ele pague a dívida dele. Como que ele vai pagar a dívida dele? Se a dívida dele é impagável. Então, de certa forma, ele foi condenado a uma prisão perpétua de sofrimento e tortura para o resto da vida. É isso que a parábola quis mostrar no final aqui, que Jesus quis nos ensinar. E mesmo sendo uma dívida impagável, é interessante que o texto lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, ele fala no versículo 12: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas ele volta a explicar o que é o perdão no versículo 14 e no versículo 15. Gente, se não fosse tão importante assim, Jesus não teria falado novamente sobre perdão. E lá no final do texto, no final da perícope, ele fala exatamente isso, né? Ele fala que nós precisamos entender o que é o perdão. Ele diz assim, no versículo 14 e 15: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Gente, não existe uma prisão pior do que isso, não existe uma condenação pior do que isso, de achar que Deus não vai perdoar os meus pecados. E é como se a gente pensasse que Deus, sendo onipotente, sendo o ser mais poderoso da terra, nesse momento ele se torna, de certa forma, até impotente, porque ele não tem o que fazer, quando o filho dele, aqui na terra, não decide perdoar. E isso é muito sério, isso é muito sério. E quando a gente fala sobre liberdade, nós sabemos que nós somos livres por Jesus. Nós já vivemos essa liberdade, porque Ele nos deu. Isso é graça dEle. Mas se a gente não aprende a perdoar, nós vamos continuar presos. Nós vamos viver essa prisão de tortura para o resto das nossas vidas. Quando nós estamos em Cristo, nós somos livres de toda condenação. E essa salvação nos traz liberdade através do perdão. Se não perdoarmos, não somos perdoados. E viveremos uma vida de tortura
entregue a mágoas e ressentimentos. Nós fomos fazer uma cerimônia de renovação de votos um tempo atrás, de uma pessoa muito querida para nós amamos muito essa família, e era uma renovação de votos de 50 anos de casado, né, amor? 50 anos de casado, é muito tempo. Deus queira que eu chegue lá em nome de Jesus. Amém, amém, amor, ela falou. Mas o interessante foi que a Andréa falou, amor, vamos perguntar para ele, separado, qual é o segredo para ficar 50 anos casados, 50 anos juntos, né? Qual é o segredo? Em uma palavra só, se você pudesse falar para nós qual era o segredo de 50 anos de casado, com uma palavra que você falaria. E a Andréa perguntou para a digníssima esposa e ela falou, perdão. E eu perguntei para o esposo e ele falou, amor. E, cara, eu acho que se a gente parar para pensar, né, o que Jesus quis nos ensinar através desse texto, e eu acho que o que Ele quer ministrar nos nossos corações hoje, é que sem amor, sem compaixão e sem perdão, não existe vida e não existe liberdade. Não tem como a gente continuar vivendo a liberdade que Ele quer nos dar, continuar vivendo tudo que Ele pode nos oferecer, se a gente não tem uma vida de amor, compaixão e perdão. E se a gente não pratica isso todos os dias. Então, o que eu quero aqui finalizar dizendo é que Deus é um Deus cheio de misericórdia. Quantas vezes Deus já nos perdoou, não é verdade? Quantas vezes Deus já nos livrou do pecado, Deus já nos perdoou de pecado que nós cometemos. Mas se a gente é perdoado por Ele, se a gente já foi perdoado por Cristo, então não há limites para a gente perdoar. Não existe um limite, seja de gravidade ou seja de quantidade para eu oferecer perdão. Jesus até fala, 70 vezes 7. Mas esse amor de Deus, esse amor de Jesus sobre as nossas vidas, eu creio que Ele faz a gente ir muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Talvez você não precise perdoar alguém hoje. Talvez você precise pedir perdão para alguém hoje. Não sei se você fez algo de propósito, algo ruim, mas às vezes você precisa pedir perdão por algo que você não teve intenção, mas machucou da mesma forma. Deus pode te mostrar, e eu creio nisso, porque Ele já fez isso comigo. Deus pode te mostrar exatamente o que você fez e a forma como você fez, e o que machucou no outro, o que você feriu na outra pessoa. Deus pode fazer isso, se você simplesmente pedir para que Ele te mostre, mesmo que você não se lembre. Então, eu acredito muito que, nesse momento, o que Deus quer falar com você, é que não importa se for no seu relacionamento amoroso, marido ou mulher, namoro, noivado, não importa se foi algo que aconteceu com os seus pais, na sua família, algo que aconteceu com seus irmãos. Não importa se foi algo que aconteceu com seus amigos, pessoas que você confiava. O que Deus quer trazer ao seu coração hoje, primeiro, é perdão. É perdão. E além disso, é o próximo passo. O que Deus quer que você faça é que você pratique o perdão. Porque se você não fizer isso, meu querido, meu irmão, minha irmã, nós acabamos de ler aqui, nosso perdão será revogado diante de Deus. Então eu quero que você se lembre bem disso, esses 3 passos. Primeiro, peça a Deus compaixão pela vida do outro. Peça a Deus compaixão pela vida do próximo. Deus é amor e Ele quer derramar esse amor no seu coração hoje. Segundo, tome a decisão de perdoar, inicie um processo de cura na sua vida. Tome a decisão de se humilhar e pedir perdão. Mesmo que seja muito difícil, Deus estará contigo nesse momento. Terceiro, se liberte de toda culpa, de toda ofensa. Se livre de toda mágoa, de todo ressentimento. Comece a viver uma vida saudável na liberdade que Jesus
quer te dar nessa noite.